Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, com muita alegria, para darmos início a mais um seminário às mulheres do Evangelho. Neste ano de 2022, a terceira edição desse evento excepcional. E hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, a nossa querida companheira Eliana Aquino vai nos falar sobre a história de uma missionária que conheceu os ensinamentos do Cristo através da convivência com Paulo de Tarso, que é Febe, a emissária. Vamos entender a importância dela nessas épocas do cristianismo primitivo e também entender as motivações para tanta fé, tanto devotamento, tanta entrega à mensagem divina como ela testemunhou. Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva com a sua santa e divina paz e vamos todos acompanhar as informações, os estudos feitos com muito carinho da nossa querida amiga Eliana Aquino. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Olá, meus amores! Prazer estar aqui com vocês neste canal Lições de Amor. Muito obrigada, Patrícia, pelo seu convite, muito agradecida. E depois desta oração tão linda, deste momento de arte, nós só podemos continuar nesta mesma vibração para falarmos de amor, de esperança, para falarmos do Evangelho do Cristo. Esse que deve nortear a nossa vida, que deve ser a bússola para que nós não nos percamos e não fiquemos à deriva no mar da vida. Por isso, hoje nós estamos aqui para falarmos dessas mulheres do Evangelho, a importância e a força da mulher. E nós fomos assim presenteada com a nossa querida Febe. Quem foi Febe? O que ela representa para nós que seguimos o Cristo? Quais os exemplos que ela nos traz? E a que tipo de ação ela nos convida? É isso que nós vamos ver hoje, porque
tudo o que o Mestre Jesus permitiu que chegasse até nós é para que nós saibamos observar e tirarmos, sim, como Maria, sempre, a boa parte, para que essa boa parte ela possa fazer com que nós cresçamos mais em espírito e em sabedoria. Por isso, vamos ouvir um pouquinho, num resumo, quem foi Febe? Vamos lá? A história de Febe. Febe foi uma cristã citada por Paulo de Tarso em sua Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, a nossa irmã Febe, a qual serve na igreja que está em Sicreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Os significados mais atribuídos ao seu nome, Febe, é reluzente e brilhante, interpretada também como aquela que traz luz ou luz pura. Febe era uma mulher que gostava de servir, trabalhar, serva e ajudadora da igreja de Sincreia, onde ela exercia o seu ministério. Sincreia era uma cidade portuária próximo a Corinto, e o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 1, recomenda de forma bastante destacada o nome de Febe. Ela era considerada uma diaconisa, ou seja, uma mulher que muito colaborou com as atividades ministeriais em sua cidade. Paulo a chamou de irmã, o que podemos concluir que ela o ajudou nos trabalhos da igreja, ajudou no ministério que Paulo exercia com os demais cristãos da época. Apesar de grande importância na Bíblia, vemos seu nome citado apenas nesta passagem de Romanos 16, versículo 1. Alguns estudiosos acreditam que Febe foi a responsável por entregar a Epístola aos Romanos para os membros da comunidade em Roma. Febe deu abrigo e ajudou a Paulo de Tarso em sua caminhada ministerial, mas não só a ele, mas provavelmente a outros tantos cristãos. Vemos aí um grande exemplo de mulher cristã, um exemplo a ser por todos seguido. Como nós podemos ver, Febe tem uma passagem muito curta na Bíblia. Tudo que nós procurarmos sobre ela, nós apenas encontraremos a passagem bíblica. Percebemos que muitas pessoas pesquisando sobre Febe foram deduzindo o que ela poderia ser, a nível de profissão, a nível de vida, enfim. Mas tudo isso que essas pessoas buscaram e trouxeram dentro da sua percepção foram apenas deduções que foram feitas. Por que deduções? Porque de pronto mesmo, escrito na história, nós só temos o que acabamos de ouvir sobre ela. E como nós aprendemos com Cristo e aprendemos também com a doutrina, que nós não podemos trabalhar em cima daquilo que desconhecemos, nós também não podemos criar elucubrações, deduções para apresentar algo que não seja correspondente à verdade. E nós vemos, no que acabamos de ouvir, o que realmente está escrito na Bíblia. E é com este material que nós devemos trabalhar. E é deste material que nós devemos tirar a nossa conversa da noite. E deste material que nós devemos pensar juntos.
qual a lição que fica para nós do que nós acabamos de ouvir sobre Febe? Quando Paulo de Tarso, ele faz menção a ela e pede que ela seja bem recebida, porque ela era uma grande, uma grande mulher. Ela tinha um papel fundamental no seu grupo de trabalho, no seu ministério. Esse papel era tão importante que Paulo diz o quê? Que ela também o socorreu. E faz essa ressalva, e observemos que vem de uma época onde a mulher, ela não era valorizada. E ainda hoje não é valorizada como deveria ser. Mas as mulheres presentes no Evangelho vieram fazer o seu papel, se fizeram mostrar. Algumas ainda que rapidamente, outras marcando mais fortemente a história, outras sendo até colocada em xeque e sendo olhada de cima para baixo, como nós vemos no caso dos discípulos com Maria de Madalena, que foi levar a notícia de que o mestre tinha ressurgido. Então essa discriminação em algumas religiões ainda caminha. Porque alguns estudiosos dizem, mas Febe não podia ser uma diaconisa, porque naquela época isso era restrito, era só para os homens. E ainda hoje, nas religiões protestantes, as mulheres não agem sobre determinados ministérios porque cabe apenas aos homens. Então nós vemos que esse preconceito ainda caminha. No entanto, a mulher, ela tem um papel fundamental na história. Não só na história do Evangelho, mas se nós nos debruçarmos bem, nós vamos pesquisar e descobrir a importância da mulher na caminhada evolutiva, ouso dizer, do planeta. E Jesus foi este homem que teve este cuidado de trazer à luz o trabalho feminino, para que nós pudéssemos observar e ver a importância da mulher. Se diz que Jesus foi um dos primeiros a convidar a todos ao respeito para com a mulher. E nós vemos que Paulo, ele precisou escrever e pedir que ela fosse bem recebida e que a ela fosse dada toda a atenção em tudo que ela desejasse e quisesse, por ser uma grande ajudadora. Ela colaborava não só com Paulo, mas também com todo o povo daquela região. E a gente nota, quando a gente pesquisa, que muitas vezes se referem à mulher no sentido, era porque a mulher naquela época, a ela cabia apenas cuidar dos doentes, amparar os necessitados, não o papel da pregação. Como se essa atividade praticada, e isso eu vi muito na pesquisa para fazer esse trabalho de hoje, muito se referindo ao trabalho de Febe nesse sentido, que era limitado, que era apenas dentro daquele contexto, mas que ela tinha a importância dentro deste trabalho. Mas é preciso entender que o trabalho de acolhimento é um trabalho grandioso. A causa social, ela é de uma importância ímpar. E a mulher sempre presente. E ali ele diz, ela é uma grande ajudadora. Ela levou a carta aos romanos até Roma. E nós observamos a importância desse trajeto, a importância desse momento. Sem Febe, nós não teríamos essa carta para que nós pudéssemos ler, discutir, entender o pensamento de Paulo
qual a mensagem que ele enviava a Roma. Então vejamos a importância e a atuação de Febe na história, na sua comunidade também, como ela era respeitada, como ela era bem vista, pela sua autoridade moral, já que naquela época a mulher era tão discriminada. E as mulheres que se destacam no Evangelho se destacam pela sua grandeza, mas não é essa moralidade hipócrita, mas é a grandeza de alma, a grandeza do servir. Caminhar dentro da fala do Cristo, discerne o seu falar, sim, sim, não, não. Essa grandiosidade, que é o caráter trabalhado no entendimento, no amor, no perdão, mas também na firmeza de propósito do sim, sim, não, não. Uma mulher de fibra. E observemos que tudo isso está nessa parte tão curta que nós acabamos de ouvir. Ela que já traz um nome forte, que já significa ser reluzente, luz pura. E aí se diz, né, o nome tem uma influência sobre o ser, mas ela fez valer o nome que carregava. Esta mulher firme e forte, que nada mais, nada menos, conseguiu que soerguer, com a sua ajuda, a Paulo de Tarso. Soerguer, digo porque, quando estamos juntos numa empreitada, a ajuda que chega nos sustenta, a ajuda que chega nos impulsiona para caminhar, a ajuda que chega, etalelê, nos leva para a frente. E Paulo soube ser grato, não foi vaidoso o suficiente para tirar o mérito de quem tinha. Ela possuía o mérito, a grandeza de alma, a grandeza de servir, a grandeza de fazer valer em si, nos seus atos, o Evangelho do Mestre Jesus. Aí a importância de se conhecer as mulheres da Bíblia, não para dizer, olha o que as mulheres são, mas para chamar sobre elas também o respeito, o valor e o reconhecimento da sua capacidade. É também para que, independentes de homem e mulher, nós possamos aprender com cada uma dessas mulheres que caminharam pelo Evangelho, deixando uma lição de vida, muitas delas no anonimato. Como Febe a gente conhece apenas um pouquinho, mas quantas outras mulheres iguais a Febe caminhou naquela época, pegando a parte mais rude para que o Evangelho do Cristo não se perdesse, sustentando a esperança no coração dos mais fracos, incitando a coragem da fé, a resignação, mostrando para cada ser que há uma luz no fim do túnel, ou que havia uma luz no fim do túnel. Mulheres que foram guerreiras, corajosas, que não fugiram à responsabilidade, que não voltaram as costas para o Evangelho do Cristo. Febe é apenas uma representante dessas mulheres que hoje, através do trabalho que é feito por Patrícia e por todos os membros que estão movimentando este trabalho das mulheres do Evangelho, traz à luz essa personagem que, confesso a vocês, eu não conhecia. E esse trabalho me convidou a me debruçar e analisar o pouco que chegou para nós sobre Febe, porque até mesmo nas pesquisas
Se fala muito do trabalho de Paulo, da carta, da missão, e nós preferimos falar da mulher e de Febe, não entrarmos na questão e aprofundamento do porquê que Febe estava ali, que traz mais a luz sobre Paulo. E Paulo, nós já conhecemos, Paulo tem uma história para apresentar para nós. Há um livro também, Paulo e Estevão, e a sua história de apóstolo já nos diz muito. Mas é preciso que nós sigamos a proposta, que é falar sobre as mulheres. O valor que elas têm, o valor que elas precisam se dar, o despertar da consciência, para que, em falando das mulheres, os homens também despertem para o respeito, para o valor, e as próprias mulheres também desenvolvam a autoconfiança, a firmeza, para saberem que são dotadas de ferramentas incomensuráveis e que podem fazer muito. E olha que essa viagem de Febe para Roma não foi uma viagem curtinha. E a carta que ela levava era uma carta de muita responsabilidade. Uma carta que ficou na história. Então imaginemos o grau de confiança que Paulo devotou a Febe. E é preciso que nós peguemos esses acontecimentos e coloquemos na nossa vida. Eu sempre digo, as coisas que aconteceram lá atrás no Evangelho são situações que nos convidam a visualizar o aqui e agora. Para que todos nós, e aí eu volto a dizer, independente de homem ou mulher, nos perguntemos: a quantas anda a minha fidelidade ao Evangelho? Teria eu, se convidado, convidada fosse, para fazer o que Febe fez, eu faria? Nos dias de hoje, qual a minha fidelidade ao Evangelho do Cristo? O que eu estou defendendo hoje coaduna com o aprendizado que ele me deu? Posso, enquanto seguidor, seguidora do Cristo, fazer com que confie em mim para missões mais difíceis? E que missões seriam essas no dia de hoje? Se não a missão de amar, no mundo onde a indiferença é graça, e que um coração feminino tem essa condição de abrir-se no acolhimento, no entendimento, no amor e no perdão. E estou fazendo isso? Estou perdoando enquanto seguidora do Cristo? Estou desenvolvendo a minha autoridade moral, porque Febe, ela desenvolveu a autoridade moral no trabalho com os seus. Quem a conhecia, por certo, lhe fazia reverência. E nós? Que imagem nós estamos passando para os outros? Que autoridade moral nós possuímos? Não é autoridade para diminuir o outro, para dizer eu sei, eu posso, eu mando, eu sou. Mas aquela autoridade a qual Jesus conta. A autoridade que emana do ser, emana. Aquela autoridade que quando se faz presente, apazigua, acalma, aconselha, orienta, impede que o mal avance. Porque, por certo, Febe carregava consigo tudo isso para ser aquela que levaria a carta aos romanos, a quem Paulo sublinhou todo o respeito, todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção. Mulher que trabalhava ali na sua cidade com os seus,
mas que também não pensava duas vezes quando a necessidade se apresentava de ter que ajudar a mais distante. E nós, como estamos procedendo? O nosso orgulho, porque Febe a gente percebe, pelo que se diz dela em tão curtas palavras, que ali havia humildade, ali havia o entendimento da sua missão. E nós estamos mesmo entendendo a nossa missão, o nosso papel de serva, de servo, de trabalhador que tem um compromisso com a sua evolução, porque Febe, ela estava fazendo dentro de tudo que ela aprendeu e do amor que ela desenvolveu à causa do Cristo, porque confiou naquele que esteve conosco e deu o seu melhor. Febe não tinha a doutrina espírita para apontar caminhos tão claros como nós temos hoje. E aí vem a pergunta: como é que nós estamos procedendo? Nós que temos essa doutrina enriquecedora, essa doutrina de amor, essa doutrina de paz, essa doutrina de esperança, que diz para nós o quanto nós possuímos e o que nos espera ao longo da nossa caminhada, da nossa estrada, do avanço que nós fazemos através do aprendizado. Nós estamos de fato respeitando, porque respeitando o esforço de todas essas mulheres, porque cada história que chega para nós é exemplo. Cada história que chega para nós, histórias que dão certo, é como se conversassem conosco, é o passado vindo para o presente e dizendo: olha, fiz a minha parte e estou aqui mostrando para você que isso é possível. Desejo agora que você aprenda comigo e que você também mude e que você também reconheça seus valores e que você também cresça como serva de Deus. Por certo, Febe era aquela serva que caminhava dentro de um caminho de entendimento, de amor, de respeito ao seu semelhante, e não era uma serva que se escandalizava com tudo e qualquer coisa, mas antes de tudo buscava olhar quem era que estava à sua frente, quem é que precisava da sua ajuda para lhe dar o acolhimento. E é a lição mais forte que nós precisamos ver em cada personagem que passou pelo Evangelho e está hoje de frente para nós, conversando conosco através da sua história. Não só apenas discursarmos no passado e na vida daquela criatura, sem trazer para o presente. É preciso trazer para o presente, para que nós entendamos de fato a mensagem que chega para nós e que pede que se propague. Então hoje, Febe conversa conosco, porque de nada adiantaria a história se ela não pudesse valer na mudança dos dias atuais, não nos trouxesse material de transformação e nós saíssemos de cada encontro apenas dizendo: foi bonito, foi belo, foi maravilhoso, que coisa linda, e vamos seguindo a nossa vida da mesma maneira, do mesmo jeito. Então hoje nós estamos vivendo um tempo de muita indiferença. É como se os nossos sentimentos tivessem se modificado e o amor tivesse se distanciado. É como se nós estivéssemos vivendo um tempo onde o Cristo indaga para nós: se me honras, indaga não. Ele diz para nós: se me amas, praticais o meu evangelho. Se me amas, praticais o meu evangelho. Ao mesmo tempo em que também ouvimos na acústica da mente, em muitas situações: este povo me honra com os lábios, mas etalelê não me tem no coração. Então é preciso que nós peguemos com urgência todas essas lições dessas mulheres que passaram pelo evangelho. Hoje, no nosso caso, abrindo alas, a nossa querida Febe, que deixa a sua mensagem de serva disposta, de serva atuante. Mas essa serva atuante, entendamos,
Não é aquela serva dentro unicamente do templo. Não é aquela serva que exige perfeição dos outros. Não é aquela serva que está ali se achando porque tem um trabalho e começa a ser superior aos seus irmãos. Não, mas é aquela serva atuante que compreende, que oportuniza o trabalho, que não domina, mas ela tem o poder e não centraliza. Ela compartilha, ela divide, porque até mesmo se ela saiu para fazer essa viagem para entregar a carta aos romanos, a quem de direito em Roma, ela teve que deixar responsáveis para trabalhar naquela seara no tempo em que ela ficaria ausente, aonde as viagens etalelê eram longas, idas e vindas. O distribuir do trabalho e o desenvolver da confiança para que cada criatura que a cercava tivesse na sua ausência autonomia e confiança de fazer o trabalho. Porque muitas vezes nós temos o poder e centralizamos. E não conseguimos dividir, ensinar, compartilhar. E Febe, neste ponto, vem mostrando para nós a necessidade de dividir, de compartilhar o que é preciso. Então nós observamos quantas coisas nós conseguimos ver apenas num trechinho tão pequeno. Por isso que dissemos no início que não íamos inventar coisas sobre Febe, mas íamos trabalhar com aquilo que nós estávamos enxergando ali, naquela curta conversa de Paulo, naquela curta mensagem de Paulo. E nessa fala do que se tem dela na Bíblia. Porque o que importa mesmo é tirarmos essa lição para trazermos para a nossa existência. Para que saiamos deste encontro de hoje na certeza de que nós precisamos atuar. E quando a gente diz assim que ela era uma serva, que ela agia, que ela trabalhava, que ela realmente tinha esse espírito ativo e um amor incomensurável ao Cristo, e que essa atuação não era só entre as quatro paredes do templo, mas também na sua vida cotidiana. Porque não adianta sermos servos e servas excelentes dentro do templo. É preciso que a gente atue no mundo, porque foi para isso que o Cristo nos preparou. Não, até mesmo porque quando ele veio não tinha nenhum templo de pedra aonde ele pregasse. Ele pregava na praia, ele pregava nas montanhas, ensinando a tudo e a todos no ide e pregai. Então este pregar é a transformação da criatura para que ela tenha a condição de atuar no mundo. Então quando Febe sai da sua cidade e vai fazer o seu trabalho lá em Roma, ela foi encontrar outras pessoas. Ela foi conviver com outros pensamentos. E ali naquela convivência, ela precisava o quê? Mostrar o que ela aprendeu. E aí vem a pergunta para nós. Nesses dias conturbados em que estamos vivendo, de que maneira nós estamos atuando no mundo, fora da casa espírita? O que estamos fazendo de positivo? Quais as causas nobres de amor, de paz, de esperança, de conciliação nós estamos abraçando? Qual a misericórdia que parte da nossa alma para a alma do outro? Como estamos servindo aos necessitados? Necessitados que às vezes gritam, blasfemam, necessitados que às vezes imploram, rogam, necessitados que às vezes estão dentro dos nossos lares, outras tantas vezes nas calçadas, outras tantas vezes fazendo parte da nossa linhagem familiar, outras tantas vezes como nossos amigos. E são necessidades diversas. Às vezes é necessidade de amor, de perdão, às vezes é o pão de cada dia, às vezes é a palavra, o abraço, o olhar. Como nós estamos
sendo essa luz pura que Febe era. Para que, dentro das necessidades, alguém possa confiar de forma tamanha em nós que nos recomende. Porque quem vai recomendado é porque este alguém realmente merece valor, merece atenção, merece cuidado e respeito. Porque conquistou esse respeito através da sua vivência, sem hipocrisia, mas sendo o que se é. Coisa mais linda, não é? O abraçar da fé foi o que Febe fez. Abraçou a fé dentro de uma beleza muito grande. Mas observem que muitas mulheres trabalharam com tanto desvelo, com tanto amor, mas que foram esquecidas porque aquele preconceito de antigamente, aquela coisa, né, de que a mulher tinha lugar específico e que o seu feito devia ser olhado apenas. Mas ainda assim, a sua presença foi marcante. A presença da mulher foi marcante em todo o Evangelho do Cristo. Porque a sua lei é de amor. A sua lei é uma lei que valoriza o outro. E talvez nós ainda estejamos precisando entender mais do Evangelho do Cristo, entender mais da sua proposta de vida, olharmos com mais profundidade para tudo que está escrito no Evangelho, para cada passagem. Talvez estejamos precisando ainda fazer essa interpretação de texto para que a nossa vida melhore, para que o nosso servir enquanto mulheres, enquanto homens, melhore. Para que nós tenhamos um olhar mais coerente sobre o que nós devemos fazer. Esse olhar mais amplo, esse entendimento mais claro, para que nós possamos, de fato, sermos espíritas cristãos, partindo de nós o espírito de harmonia, entendermos a proposta do Cristo, entendermos o trabalho de cada servo que traz a sua história no Evangelho. E principalmente a mulher, ela entender a grandeza do seu trabalho, ela perceber a sua condição de serva e de fazer muito e muito em prol de si mesma, na autovalorização, trabalhando esse autoperdão, esse autocuidar-se, aprofundando-se mais no conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, questionando, perguntando, mas acima de tudo aprendendo e transformando-se. Sempre digo que a fala de Paulo, ela é muito linda quando ela diz: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Mas, a gente até pulando um pouquinho, porque nós estamos aqui vendo tudo que Febe passa para nós, mas nós podemos ver lá na frente aquela fala de Joana de Cusa, quando aquele homem pergunta para ela: o seu Cristo só te ensinou a morrer quando ela estava para ser queimada na fogueira? E ela diz: não, não somente a morrer, mas também a vos amar. Por que trago esse contexto? Porque Febe, uma guerreira da sua época, uma mulher disposta que deve ter desafiado muitas coisas para chegar onde chegou, para ser reconhecida por Paulo. Não foi da noite para o dia. E se as dificuldades hoje são da forma que são, naquela época eram piores. Para uma mulher alcançar este grau de confiança
para ser indicada e com uma carta de apresentação por Paulo, imaginemos a luta que não foi. Quantos preconceitos Febe não enfrentou para ser quem ela foi. E deixar para nós uma lição de vida, uma lição de firmeza, de perseverança, de determinação, mas acima de tudo, de um amor muito grande e de um entendimento de vida incomensurável. Naquela época que as coisas eram mais difíceis. E hoje nós temos uma abertura muito grande. Então é preciso que nós alavanquemos de fato este evangelho para que ele seja mudança. Mudança em mim e em você. Eita lelê, mudança em todos nós. Para que nós possamos sim, assim como Febe, através da história se torna exemplo hoje, a doutrina espírita, através dos seus servos, das suas servas, também possa ser exemplo. Para que ninguém olhe de lado, para que ninguém diga, oh, mas você é espírita e está fazendo isso? Mas você é espírita e tem esse pensamento? Mas você é espírita e está prejudicando o seu irmão? Mas você é espírita e está com o coração tão endurecido contra fulano e cicrano? Mas você é espírita e está desejando que o outro morra? Mas você. Por isso é preciso entendermos que os encontros que nós temos, que os seminários que são feitos, eles têm um propósito: acordar a nossa consciência, despertar. E cada luminar, cada ser desse que chega para ser apresentado para nós, existe um propósito. A espiritualidade não conduz, não intui um trabalho desse à toa. Quando intui, quando faz este convite para que um trabalho deste aconteça em tantos dias, e cada dia com um ser que foi luz na sua passagem aqui na Terra e no ensinamento do Evangelho, tem um propósito. O propósito é dizer para nós: desperta tu que dormes, acorda, olha em torno que o tempo está passando, a vida está seguindo. E o que tens feito de tanto conhecimento, de tanto aprendizado, de tantas aulas que têm chegado em tuas mãos? Por isso hoje, Febe vem para nós mostrar sua garra, mostrar o seu perfil de mulher digna, corajosa, disposta a servir. A mulher que abraçou a causa do Cristo e desenvolveu uma fé raciocinada. A coragem da fé que a levou a enfrentar todas as dificuldades para se tornar uma ajudadora, para se tornar, quiçá, uma representante do seu povo, com o verbo, com o movimento, o trabalho das suas mãos, com o deslocamento do seu corpo em prol de fazer o bem e de levar orientação a quem precisasse. Então, meus irmãos, meus amores, amigos diletos do meu coração, fica para nós hoje a grande lição desta mulher que não tem um rosto, que não tem nenhuma foto, que não tem nenhuma pintura, para que nós possamos dizer: esta é Febe. E talvez por não ter nenhum rosto, nós podemos, nesta imagem de Febe construída em nossas mentes, nós podemos colocar o nosso rosto e trabalharmos como ela trabalhou e nos doarmos como ela se doou. Mas não é este trabalho que diz: olha, eu estou fazendo pela causa, eu estou morando no centro, eu estou dormindo no centro, eu estou noite e dia com o evangelho na mão. Não. É esse entregar-se à causa, esse doar-se à causa, transformando-se. Mudança de caráter. Para que nós caminhemos na vida sendo pessoas confiáveis, sendo mulheres e homens de fé, com a capacidade de espalhar esperança, de fazer a estrela brilhar na noite escura do nosso semelhante.
para que sejamos agentes de paz, de união, de concórdia, aonde através da nossa presença a piedade, a compaixão, a misericórdia se estabeleça. É assim que devemos fazer. Andarmos assim, sempre seguros, agarrados nas mãos da fé. E é assim que nós vamos agradecendo, nos despedindo. Agradecendo esse momento maravilhoso, esse momento luz em nossas vidas. Agradecendo esse convite. E que prazer é estar aqui. E queremos antes desse encerramento, antes de colocarmos a oração, vamos ouvir a mensagem, a poesia, construída também por uma mulher, Gil Buena, que nos convida, todos nós, a andarmos como Febe andou, sempre segurando nas mãos da fé. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie agora e para todo sempre. Vamos a mais um momento de encantamento e de arte. E muito, muito obrigada pelo acolhimento. As mãos da fé, Gil Buena. Eu não saberia seguir os meus dias sem que eu pudesse segurar as mãos da fé. É com elas que escalo o tempo, sem temer as incertezas das horas. Não duvido do perigo, mas estufo o peito e enfrento todos os riscos. Dizem que viver é um risco. Acho que é risco mesmo. É deixar que vivam por nós, traçando regras e limitando nossos sonhos e desejos. Gosto de andar com a fé, porque ela me torna empoderada. Tropeço, isso faz parte da caminhada, porém levanto e sigo sem hesitar. Ela me faz acreditar no amanhã. As mãos da fé me levantam e me guiam sempre, dando-me poderes de ir além do possível, realizando muitas vezes o impossível. A gente ganha coragem, a gente ganha força, a gente vence desafios e supera obstáculos. E se por acaso, por algum momento, os trilhos das sombras nos encontrar, a fé dá luz à escuridão. É só que alimenta a nossa alma de brilhos e cores, produzindo um arco-íris dentro da gente. Com ela, as minhas mãos ficam cheias, mas de esperança. E o meu espírito de vida e beleza. O fato é que eu jamais saberia seguir os meus dias sem que eu pudesse segurar as mãos da fé. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta
será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e para sempre, Senhor. Então, meus amigos, que maravilha de explanação. Saímos reconhecidos, agradecidos deste momento, desse nosso primeiro dia em que foi falada a história de Febe, a emissária, por nossa querida amiga Eliana Aquino, a quem nós agradecemos muito o carinho, a atenção, o cuidado, o capricho para uma mensagem tão bonita, e aguardamos a todos amanhã, no nosso segundo dia do seminário, quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022, quando a nossa querida amiga Beatriz Martinez vai nos falar sobre Trifena, Trifosa e Pérside, as trabalhadoras do Senhor. Aguardamos todos vocês. E para que a gente possa encerrar essa noite cheia de conhecimento, de sabedoria e de boas vibrações para os nossos desafios, vamos ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, por este momento de inestimável importância e rogando assim: Senhor, guarda-nos na tua santa e divina paz, que possamos eleger sempre os pensamentos de saúde, de otimismo, de mansuetude e pacificidade, não obstante os estímulos ao desregramento, aos desequilíbrios, às instabilidades de toda ordem. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine em nossa tarefa evolutiva e que nós possamos perseverar com muita paciência e coragem. Que assim seja. Grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus assim permitir.